A mitologia romana é o conjunto de crenças, histórias, mitos e lendas que foram contadas pelos romanos na antiguidade. Elas foram passadas oralmente de geração em geração. As lendas que compunham a mitologia romana estavam baseadas em relatos sobre a origem de Roma, dos deuses, dos homens e dos fenômenos da natureza. Lembre-se que antes da expansão do cristianismo na Roma antiga, a religião do povo era politeísta, ou seja, incluía diversos deuses. Eles eram cultuados em rituais, festas, danças, invocações, procissões, orações e sacrifícios, que ocorriam geralmente nos templos dedicados aos deuses. Nessa época, a vida dos romanos estava intimamente relacionada com a religião e, portanto, com os deuses do panteão romano. Vale lembrar que alguns deuses eram inseridos na história da mitologia, assim que os romanos iam conquistando os territórios e mesclando sua cultura com outras. Foi assim que aconteceu quando eles conquistaram a região da Grécia. Por isso, há os deuses gregos correlatados e a denominação que designa essa união, mitologia grego-romana. A mitologia romana pode ser classificada e dividida em dois períodos, que são a mitologia tárdia e a antiga. A tárdia tem um teor mais literário, já a antiga tem um teor mais ritualístico e mitológico. Também está dividida em dois grupos, que são o de indigentes e o de novenzites. Os de indigentes focam nos deuses originais do território de Roma, já o de novenzites focam nos deuses de origem estrangeira, sendo assim a maioria de origem grega. Então, os deuses romanos eram considerados divindades dessa mitologia romana, sendo que cada deus representava e representa algum tipo de força da natureza ou sentimentos. Devido à expansão que o território sofreu, o povo romano foi levado à incorporação de cultos lá do Oriente, por exemplo, com o deus Mitra. O deus Mitra era um deus que incluía o batismo e comunhão pelo pão e vinho. Netuno é um dos principais e considerados uma divindade suprema na mitologia romana. A mitologia romana é uma relação com a mitologia grega, assim podendo ser chamada de mitologia greco-romana. Por essa relação, acaba que a maioria dos deuses romanos tem alguma relação direta com a divindade grega. Agora irei falar de alguns principais deuses da mitologia romana. Vulcano era um deus chamado também Hefesto na mitologia grega, deus do fogo e casado com a Vênus. Ele forjava raios de Júpiter. Vênus ou Afrodite, deusa das ondas do mar, deusa também do amor e beleza. Vesta ou Hestia, deusa do fogo e do lar. Vertúmino, deus das estações do ano e do comércio. Urano, ele representa o céu. Telúri ou Geia, deusa das colheitas da terra. Saturno ou Cronos, pai de Júpiter e deus das sementes. Ele tem relação também com o céu. Quirino, deus das colheitas. Ele é muito parecido com Marte e Rômulo, podendo ser confundido. Pomona, divindade dos frutos de todas as árvores. Plutão ou Hades, deus do inferno. Pales, era considerado um gênio e também era deus ou deusa, não se sabe ao certo, dos rebanhos e de seus pastores. Netuno ou Poseidon, deus do mar e das tempestades. Minerva ou Atena, era protetora do comércio, indústria e deusa dos artistas e da inteligência. Mercúrio ou Hermes, é um mensageiro e deus do comércio e estradas. Marte ou Ares, pai de Rômulo e do povo romano, deus da guerra. Liber, deus da vinha, que se parece muito com o Baco. Júpiter ou Zeus, era o rei de todos os deuses e protetor de Roma, deus do céu, da chuva, luz e do raio. Juno ou Hera, esposa de Júpiter ou Zeus, deusa das mulheres que protege os casamentos de seus filhos. Jano, deus da luz, possuidor de 2 rostos.
um na frente e outro atrás da cabeça. Flora ou Clóris, deusa de tudo que floresce, esposa de Zéfiro. Fauno ou Pan, deus da fecundidade e dos animais. Diana ou Ártemis, deusa da lua, caça e castidade. Cupido ou Eros, representante do amor. Conso, protetor do grão, e que foi em sua primeira festa que aconteceu o Rápido dos Sabinos. Esse Rápido é uma lenda que é relacionada com a origem de Roma, de toda a sua formação da cidade. Outra deusa é a Cibele ou Reia, que é a mãe da natureza e dos deuses. Ceres ou Deméter, deusa dos frutos da terra, ela apareceu na região romana quando aconteceu o ataque dos etruscos. Carmenta, deusa da profecia. Baco ou Dionésio, deus do vinho, das festas e de toda a imaginação mística. Apolo, que também se chama Apolo na mitologia grega, é deus de tudo que tem musicalidade, poesia, música, etc. Era também deus da adivinhação e do sol, protetor da arte. Apesar de todos esses deuses serem imortais, eles tinham atitudes e características humanas, igual às nossas, além de todos os seus poderes e forças da natureza. Por terem vários deuses na mitologia romana, a mitologia romana era considerada tinha como sua religião politeísta, porque sabemos que religião politeísta vem de vários, poli significa vários, muitos. Inclui em sua religião também outras divindades que surgiram e ainda surgem na Roma. A mitologia romana. A mitologia romana é um conjunto de crenças, histórias, mitos e até mesmo lendas que foram contadas pelos romanos na antiguidade. Elas foram passadas oralmente de geração em geração. As lendas que compunham a mitologia romana estavam baseadas em relatos sobre a origem de Roma, dos deuses, dos homens e dos fenômenos da natureza. Lembrando que antes da expansão do cristianismo, na Roma antiga a religião do povo era politeísta, ou seja, incluía diversos deuses. Eles eram contados em rituais, festas, danças, invocações, procissões, orações e até mesmo sacrifícios que ocorriam geralmente nos templos dedicados aos deuses. Nessa época, a vida dos romanos estava intimamente relacionada com a religião e, portanto, com os deuses do panteão romano. Eram eles que favoreciam as colheitas, a saúde, a proteção, a harmonia e a prosperidade entre os homens. E vale lembrar também que alguns deuses eram inseridos na história da mitologia assim que os romanos iam conquistando os territórios e mesclando sua cultura com os outros. E foi assim que aconteceu quando eles conquistaram as regiões da Grécia e por isso há deuses gregos correlatados e com a denominação que designa essa união, que é a mitologia grego-romana. Esse sincretismo religioso ele ocorreu não somente com os gregos, mas com os etruscos egípcios, os fenícios e os frísios. Isso resultou na mitologia romana, tal qual a gente conhece hoje em dia. A classificação da mitologia romana acontece com a mitologia antiga, de teor mais ritualístico e mitológico, e a mitologia tardia, de teor mais literário. E além disso, ela está dividida em dois grupos. O Dei Ingrentes, que é os deuses originais do território de Roma, e o Dei Novencides, que eram os deuses de origem estrangeira, sendo a maioria da origem grega. Eu vou falar um pouco sobre a lenda de Rômulo e Remo. O tio de Reia não queria que ela engravidasse, porque ele tinha interesse em reinar. Até porque se ela engravidasse, quem reinaria seria um de seus filhos. Só que ela se apaixonou, engravidou e deu à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Muito furioso, seu tio ordenou que os bebês fossem atirados ao rio para morrerem afogados. O cesto onde estavam os bebês foi parar à margem do rio e os irmãos foram encontrados por uma loba que passou a amamentá-los. Posteriormente, um pastor de ovelhas encontrou os irmãos perto da entrada de uma caverna e com sua esposa criou os meninos como filhos. Já adulto, Remo teve um desentendimento com o pastor.
Com isso, foi entregue ao rei, que fez dele prisioneiro. E Rômulo partiu para resgatar o irmão. Depois de libertar Remo, ele matou o rei, devolveram o trono ao avô e decidiram fundar uma cidade própria em outro local. Os irmãos entraram em desacordo sobre qual seria o local ideal. Aí optaram por decidir através de um auspício e a vitória foi de Rômulo. Remo não aceitou de bom grado a vitória do irmão, que imediatamente começou a construção de uma muralha ao redor do local de sua escolha. Remo respondeu à construção do irmão com bastante ironia, debochando e rindo constantemente dela e da cidade do irmão, o que despertou a fúria de Rômulo, que acabou por matar Remo. No dia que ele morreu, em 21 de abril, acontece a fundação de Roma e a lenda dos irmãos originou uma escultura que veio a se tornar símbolo de Roma, a loba capitolina. A escultura de bronze, localizada no Museu Capitolino, foi criada entre os séculos XI e XII e tem 75 centímetros por 114 centímetros de dimensão. Essa foi a nossa apresentação sobre mitologia romana. Obrigada pela atenção.